Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Donato por aqui. O Banco Central elevou a taxa Selic para 12,75 ao ano. Esse valor de taxa de juros não tínhamos desde o ano de 2017. Com essa elevação na taxa de juros, quais os investimentos que vão aproveitar esse momento? Então é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Os investimentos que são beneficiados com esse aumento na taxa de juros. E vamos falar também, quais são os investimentos que, por um outro lado, são prejudicados com esse aumento na taxa de juros. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre esse tema super relevante, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever para receber um conteúdo novo, de primeira mão. E se você ainda não deu um like logo aqui abaixo, não se esqueça de dar um like também, para ajudar o canal a espalhar esse conteúdo de investimentos para cada vez mais pessoas, ok? Então vamos lá, vamos falar aí sobre essa elevação na taxa de juros. Quando a gente fala da elevação na taxa de juros que o Banco Central realizou, qual que é o objetivo do Banco Central com esse aumento na taxa de juros? Sem dúvida nenhuma é conter a inflação. A gente tem vivenciado nos últimos tempos, nos últimos anos, uma inflação muito elevada. Então você está percebendo no seu dia a dia que essa inflação está diminuindo o seu poder de compra. Então, como uma das formas que o Banco Central ele pode utilizar para reduzir essa inflação seria através do aumento da taxa de juros, que é o que ele está fazendo. Tá, ok, o Banco Central elevou a taxa de juros. Onde eu devo investir? Tá? Se você quer aproveitar esse aumento da taxa de juros, nós temos aí os títulos que nós chamamos de renda fixa pós-fixados. Então, eles acompanham a elevação da taxa de juros. Do mesmo jeito que eles acompanham a elevação, eles vão acompanhar também a redução. Mas no cenário de alta da taxa de juros, eles são muito beneficiados. E um detalhe, hoje a taxa de juros está em 12,75, A gente tem um boletim Focus, que seria a média, das instituições que elas analisam qual que vai ser a taxa de juros ao final do ano. A média hoje está na faixa de 13,25. Quer dizer que vai fechar em 13,25? Não quer dizer, pode ser que até aumente um pouco mais. Tá, ok. Então você tem aí uma taxa de juros, elevando, então é interessante você ter sim na sua carteira, títulos pós-fixados. Interessante mais ainda se esses títulos pós-fixados forem, por exemplo, uma LCA, uma LCI, que elas são isentas de imposto de renda. Então você aproveita esse aumento da taxa de juros, e também aproveita aí com uma isenção de imposto de renda. Então o mundo perfeito aí seria você conseguir uma boa LCA e LCI com uma boa rentabilidade, aproveitando aí o fato de ser isento de imposto de renda. Mas nós também temos os CDBs, os RDCs, que pagam imposto de renda, mas eles também, sendo pós-fixados, vão acompanhar essa elevação na taxa de juros. É importante, nesse cenário, mesmo se você tem um perfil mais arrojado, você ter na sua carteira uma base bem interessante de títulos pós-fixados, primeiro para acompanhar esse atual cenário e depois também para aproveitar boas oportunidades que podem vir a acontecer. Então, se você tiver um investimento com títulos pós-fixados, com liquidez, você vai poder aproveitar boas oportunidades. E onde vão aparecer essas boas oportunidades? Hoje já tem no mercado aí títulos pré-fixados na faixa aí de 15% ao ano, alguns outros títulos que te pagam um cupom de inflação na faixa de 7% ao ano, Então é um cupom de 7% mais a inflação. Ah tá, mas o cenário não é favorável para esses títulos? Na teoria não são favoráveis, até porque eu já disse que a taxa de juros ela pode subir mais do que 13,25%. Só que se você esperar chegar ao final do ciclo de elevação da taxa de juros para contratar um pré-fixado, provavelmente vai chegar lá na frente e você não vai conseguir contratar nesse valor. Então esses dois títulos, pré-fixado e até mesmo o título indexado à inflação, são títulos que podem ser um pouquinho mais arriscados de você investir nesse momento, mas podem ser também uma boa oportunidade para o futuro. Então aquilo, você não vai investir uma grande parte nesses títulos, mas seria interessante você começar a dar uma olhada com relação a esses títulos.
Quando a gente fala no título, né, atrelado à inflação, com a elevação na taxa de juros, a tendência é que a inflação comece a cair, né? A gente pensa nisso, né, caindo para o ano que vem e tudo mais. Mas esses títulos aí são interessantes para a gente pensar em um longo prazo, né? Então aquele recurso que você aportou ali, você está ganhando sempre um pouquinho a mais do que a inflação. Então é o momento de você olhar títulos de renda fixa que te gerem uma oportunidade também. Quando a gente vai para as ações, fundos imobiliários, a tendência, né, é que você tenha uma desvalorização desses títulos com o aumento da taxa de juros, principalmente aquelas empresas, né, mais de tecnologia, né? Então essas empresas tendem realmente a estarem mais descontadas, empresas do varejo, né, tendem a cair um pouco mais na bolsa. Tá, então eu devo sair da bolsa, vender toda a minha posição em bolsa e colocar tudo em renda fixa? Na verdade não, porque você já tem renda variável, é importante que você avalie, né, se a empresa mantém os mesmos fundamentos, são boas empresas. Pode ser que agora você aproveite oportunidades de comprar boas empresas a bons preços e esse investimento por curto prazo não vai ser interessante, mas se você pode investir para o longo prazo, pode ser sim uma ótima oportunidade você estar investindo nesses títulos, porque agora você vai comprar em preços mais atrativos. Quando a gente entra na parte de fundos imobiliários, os fundos imobiliários de papéis, né, que eles utilizam ali, uma posição deles nos CRIs, que são baseados aí algum em pós-fixados, né, outros, por exemplo, em inflação, eles estão pagando um pouco até mais agora, então eles são até interessantes para a gente pensar, né? Já aqueles que são baseados, né, em tijolo, né, um galpão logístico, um shopping center, eles vão ficar um pouquinho mais descontados, mais baratos agora, pagando um pouco menos de rentabilidade, mas futuramente, né, você está comprando agora um preço menor, futuramente você vai ter feito sim um bom investimento. Então o cenário agora é o quê? É pensar no pós-fixado renda fixa. Se você tem principalmente um perfil mais conservador, então não tem nem o que discutir, é ir para essa parte. E podem sim aparecerem boas oportunidades em outras classes de ativos, como renda variável ou dentro mesmo aí da própria renda fixa, nos pré-fixados e nos atrelados à inflação. Lembrando que existe um risco maior nesses títulos, ok? Então assim, essa elevação na taxa de juros para a parte dos investimentos, você tem boas oportunidades para aproveitar. É importante que a gente vai entrar ainda futuramente aí num cenário, né, principalmente no segundo semestre, de eleição chegando, então deve gerar uma volatilidade maior, né? Então podem abrir novas oportunidades também. Mas assim, você viu, aumentou a taxa de juros, vamos aproveitar essas oportunidades, porque a tendência é que esses juros aí mantenham esse ano nesses patamares mais elevados e a partir do ano que vem comece a reduzir um pouco. Então, boas oportunidades estão aparecendo agora. É hora de ir às compras, de fazer bons investimentos, sempre, lógico, pensando aí numa visão de longo prazo. No curto prazo, pensou curto prazo, não tem nem o que discutir, é investimento em renda fixa pós-fixado. Legal? Bom, espero que tenha ajudado a você a entender um pouquinho, né, ver qual que é o melhor investimento para esse cenário. E não se esqueça novamente aí de dar um like nesse vídeo e me acompanhe nas redes sociais aí, @leonardonato no Instagram, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até mais!